mostrar aqui um pouquinho como é que foi o Ciro Gomes ontem no Jornal Nacional, né? Ele, prometeu não concorrer à reeleição e criticou a polarização odienta, tá? Disse que Bolsonaro e Lula querem repetir 2018. Solta esses dois vídeos aí na sequência e depois a gente vai avançando aqui nas outras promessas, Daniel. Corrupção no Brasil. Veja, o que eu estou por lei essa coisa. Muito bem, vamos para ele, que está no estúdio em São Paulo, Mário Sabino. Solta a vinheta. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Mário, bem-vindo mais uma vez ao Papo Antagonista. Boa noite. Muito obrigado, Cláudio. Boa noite a você, boa noite a todos. O que você achou aí do desempenho do Ciro Gomes no Jornal Nacional ontem? Foi um bom desempenho, né? Não é inegável que foi um bom desempenho dentro da moldura Ciro Gomes. De fato, ele contou com um bom espaço para falar, né? Não falaram mais do que ele, então isso já é uma boa coisa para quem vai ser entrevistado. E sempre é bom ouvir verdades, né, Cláudio? Ele falou, independentemente de você gostar ou não gostar do Ciro Gomes, concordar ou não concordar com o Ciro Gomes, ele falou o correto a respeito tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Sempre lembrando que em 2018 o Ciro foi muito com perdão da expressão, sacaneado pelo PT, porque o PT, que poderia tê-lo como candidato, né, poderia ter se agregado a uma coalizão, né, o então presidiário resolveu que não, resolveu que o candidato do PT seria seu poste. Então, o Ciro ali, ele de fato teria tido uma boa chance de fazer frente ao Bolsonaro, né? Porque ele não contaria com o passivo do Lula, apenas com o ativo do Lula, que seria o voto petista, né? Mas enfim, isso são águas passadas. De qualquer maneira, o ressentimento, um certo ressentimento sobrou, mas isso não o impede, né, de falar realmente as verdades a respeito. Falou pouco, né, a respeito foi mais propositivo, né? Eu acho que essa era a intenção também da entrevista. Ele foi bem, ele é muito bem articulado, né? Deixa eu te interromper para te devolver a palavra, porque um dos temas que ele abordou, como a gente mencionou ainda há pouco, foi a reeleição, né? Ele disse que não quer concorrer à reeleição, enfim, fez uma promessa de campanha, a mesma promessa que o Bolsonaro fez em 2018, mas que não cumpriu. E você escreveu um artigo, inclusive com um resgate histórico, né, lá de 4 de junho de 1997, que é quando se estabeleceu aí esse Instituto da Reeleição, e o impacto que isso teve para o nosso sistema político e para a própria democracia. Enfim, entre os temas que o Ciro abordou, né, e foi o da reeleição, assim como outros candidatos fizeram, ele disse que, se eleito, não se candidatará à reeleição. Bom, todos que disseram isso se candidataram, né? Mas, independentemente dessa realidade, eu sempre opinei e sempre expressei a minha opinião a respeito da reeleição, que para mim é o pior desastre para o sistema político brasileiro, representou o pior desastre. E a data em que a emenda constitucional da reeleição
promulgada é 4 de junho de 97. Eu já havia escrito um artigo para a Cruzoé em 2020, dizendo que esse dia deveria ser um dia de luto nacional. E eu continuo com essa opinião. Então, quando o Ciro Gomes fala da reeleição, eu achei muito pertinente, inclusive porque ele elenca os mesmos motivos elencados por mim em 2020 e que eu volto a publicar hoje neste artigo a respeito da participação dele no Jornal Nacional. Quer dizer, quando o Fernando Henrique faz aprovar esta emenda, usando de métodos não republicanos, apesar dele negar, sempre negou isso, quer dizer, ele torna o presidente da República um refém do Congresso, né? Quer dizer, o presidente da República, que pode ser reeleito, ele passa a pensar nisso desde o início do mandato, começa a atuar em prol disso, e os espertalhões do Congresso, leia-se principalmente o Centrão, né, começam a ameaçá-lo, né, começam a colocá-lo como refém, né, e isso propicia a abertura de CPIs ridículas, né, toma lá e da cá se torna muito mais intenso, né. É preciso lembrar justamente que houve uma emenda da reeleição. A Constituição de 1988, não previa a reeleição muito acertadamente, né? Então, por exemplo, aquele papo de que, 4 anos é pouco para um presidente poder cumprir com as suas promessas, então que se fizesse um mandato de 5 anos, sei lá. Eu não sou favorável a isso, tá? Mas digamos que ainda é admissível, né? Um mandato de até 5 anos, né? Para que, então, o presidente da República tenha a capacidade de cumprir integralmente com algumas das suas promessas. Mas a reeleição em si, ela cria todo esse tipo de embaraço, né? Faz o sujeito pensar, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro. O Bolsonaro dizia em outubro de 2018, ou seja, antes do segundo turno, ele repetia que ele não seria candidato à reeleição, que ele ia tentar acabar com o Instituto da Reeleição através de uma reforma política e até diminuir o número de parlamentares de 15% a 20%. Foi ele ser eleito e ele esqueceu a promessa, né? Ele é candidato à reeleição desde o início do mandato dele e vamos combinar, né? Ele agora está nas mãos do Centrão, que se pudesse aumentaria o número de parlamentares para faturar mais com emendas e outras cocitas, né? Então, assim... Eu queria muito, Mário, que o Lula fosse questionado sobre isso amanhã na sabatina, porque a gente tem o exemplo aqui da Venezuela da reeleição, quer dizer, verdade. a mudança constitucional que permitiu a reeleição para indefinidamente, indefinidamente. E considerando aí todo o apoio... O Lula disse, né, costuma dizer, não, eu sempre fui contra a reeleição. Papo furado, né? Até porque o partido dele tem um projeto de perpetuação no poder, um projeto que é autoritário, que foi posto em prática, né, quando o Lula era presidente, depois a Dilma, através da compra de parlamentares, certo? Com dinheiro público roubado, desviado. Então, assim, a coisa só não foi adiante porque houve o impeachment da Dilma, né? Felizmente, mas agora, enfim, a gente está diante dessa possibilidade tenebrosa outra vez.